A corrupção na capital do estado. Justiça levanta sigilo das investigações da Operação Presságio, que envolve ex-secretários e ex-servidores públicos municipais. Ação conjunta no norte catarinense. Polícia Federal e Receita Federal desarticulam um esquema que usava a internet para vender celulares e acessórios contrabandeados. A presença das mulheres nas empresas de tecnologia. Governo do Estado vai incentivar a inclusão de mulheres no setor de inovação e tecnologia. As ocorrências com águas vivas no litoral do estado. Alerta aos banhistas. Aumenta o número de lesões causadas por água-viva. Futebol. 2 partidas atrasadas da 8ª rodada movimentam a noite de hoje no Campeonato Catarinense. Olá, uma boa noite para você. A gente abre essa edição de hoje com a Operação Presságio da Polícia Civil, que investiga um esquema de corrupção relacionado a um contrato emergencial de coleta de lixo em Florianópolis. Ontem você viu aqui que a Justiça estendeu o afastamento dos ex-secretários Fábio Braga, do Meio Ambiente, e Ed Pereira, do Turismo, Cultura e Esporte, além da esposa de Ed, Samanta Brosi, servidora comissionada da Câmara de Vereadores da capital, até o fim do inquérito. A nossa equipe teve acesso aos autos da investigação que revelam novos fatos relacionados ao esquema. Acompanhe. A pedido da Polícia Civil, a Justiça prorrogou o afastamento dos cargos públicos dos envolvidos na operação por tempo indeterminado. No documento de despacho do Poder Judiciário, a medida é necessária para evitar a continuidade dos supostos ilícitos, bem como para impedir que prejudiquem as investigações. Durante a análise dos materiais apreendidos no dia 18 de janeiro, a Polícia Civil de Santa Catarina descobriu um suposto esquema de desvio de verba pública na Secretaria de Cultura, Turismo e Esporte de Florianópolis. Mensagens encontradas no celular dos suspeitos indicam ainda a participação de outros servidores de diferentes secretarias neste esquema. O documento a que a nossa equipe teve acesso traz as transcrições das mensagens trocadas entre os envolvidos e que, segundo a Polícia Civil, caracteriza uma suposta organização criminosa. Nas mensagens, por exemplo, um servidor público troca informações com outra pessoa, dando a entender que se faz necessário cobrar a mais por um evento para que a metade do valor seja destinada ao ex-secretário de Turismo e Esporte para o pagamento de dívidas. Um trecho da mensagem diz o seguinte: então, qual era o grande lance do evento? Fazer o evento entre 150 e 120 pila, sacou? Porque daí o que acontece? Vamos supor que é 150. 75 para a realização do evento, 75 para o Ed. Nas conversas, além de áudios, aparecem planilhas com o nome de outros agentes públicos que levam a entender o envolvimento destes no esquema para recebimento de verbas que seriam desviadas de projetos sociais para benefício próprio, além de evidências de transferências bancárias e diálogos sobre a emissão de notas fiscais frias sem a devida prestação de serviço para uma organização social. Em nota, a Prefeitura de Florianópolis informou que está à disposição para colaborar com as investigações. A defesa de Fábio Braga, ex-secretário do Meio Ambiente, nega o envolvimento dele no caso. Nós não conseguimos contato com a defesa do ex-secretário de Turismo, Cultura e Esporte, Ed Pereira, e da esposa dele, Samanta Brosi. A Operação Presságio é um dos destaques do portal tvbv.com.br. Aqui no telão do Band Cidade, Operação Presságio, áudios revelam funcionamento de suposto esquema criminoso. Aqui no site você confere todas as informações, todos os detalhes sobre os autos da investigação e os diálogos que envolvem as autoridades já mencionadas. Está tudo aqui no portal tvbv.com.br, inclusive com os prints também dos autos desta investigação. Você acessa em tvbv.com.br a partir do QR Code que já está na sua tela. Para ficar claro, muito bem informado, está aqui então, portanto, todas as informações. Tem também aqui ó, a planilha com as pessoas que receberam recursos deste esquema supostamente ilícito, irregular. Tudo aqui para você em tvbv.com.br. O Grupo Especial de Combate ao Crime Organizado, o GAECO, deflagrou hoje a Operação Sob Encomenda 2. A ação foi desencadeada em 2 estados brasileiros, Santa Catarina e Rondônia.
Foram cumpridos 15 mandados de busca e apreensão e um mandado de prisão preventiva nas cidades catarinenses de Palhoça e Blumenau e também em Porto Velho, capital de Rondônia. As investigações apuram crimes cometidos por advogados e integrantes de facções criminosas detidos nos sistemas prisionais catarinense e federal. Na primeira fase da operação deflagrada em 2021, a polícia buscou coibir a entrada de drogas, celulares e outros objetos em presídios como o de Joinville. Advogados e agentes públicos facilitavam o processo. Um ano depois, 49 pessoas foram denunciadas e condenadas por crimes como tráfico e associação ao tráfico, corrupção ativa e passiva e lavagem de dinheiro. A Polícia Federal prendeu ontem em São José na Grande Florianópolis um homem acusado de armazenar e distribuir pornografia infantil na internet. Uma investigação cibernética da Força Tarefa de Identificação de Vítimas localizou este suspeito. Durante as buscas foram apreendidos equipamentos de informática, celulares e mídias de armazenamento. Os policiais encontraram imagens de pornografia infantil e prenderam o homem em flagrante pelos crimes previstos no Estatuto da Criança e do Adolescente. E no norte do estado, a Polícia Federal, em conjunto com a Receita Federal, deflagrou hoje uma operação que desarticulou um esquema de contrabando de celulares e acessórios na região. Foram cumpridos 3 mandados de busca e apreensão em Joinville e região. De acordo com a Polícia Federal e a Receita, os envolvidos anunciavam os aparelhos celulares e os acessórios contrabandeados na internet por meio das redes sociais. Depois, os criminosos agendavam com os compradores dia e horário para a retirada dos produtos ilícitos na loja. Os envolvidos vão responder por crimes como contrabando e associação criminosa, com penas máximas que podem chegar a 8 anos de prisão. O avanço da dengue no Brasil e a crise diplomática entre o país e Israel são os principais destaques da edição de hoje do Jornal da Band, logo depois do Band Cidade. A Adriana Araújo chega agora com estes e outros assuntos desta quarta-feira. Olá, Adriana, boa noite. Oi, boa noite para você. Daqui a pouco, às 7h20, temos um encontro marcado no Jornal da Band. A gente segue de olho no avanço da dengue pelo país. Os casos aumentaram mais de 4 vezes. Situação mais crítica em Minas Gerais, São Paulo, Rio de Janeiro, Paraná, Goiás e Brasília. Já na Bahia, o que preocupa é o temporal, que obrigou mais de 5.000 pessoas a sair de casa. Situação difícil lá para os baianos. E a gente fala também do encontro entre o presidente Lula e o secretário de Estado americano em meio à crise diplomática Brasil e Israel. Eles discutiram a situação em Gaza, também falaram da guerra na Ucrânia e Antony Blinken sugeriu cautela tanto ao Brasil quanto a Israel na escolha das palavras. A gente traz todos os detalhes às 7h20. Até lá. A seguir, a gente fala da missão catarinense aos Emirados Árabes Unidos. Tem também os decretos de emergência contra a dengue publicados por cidades do estado. E veja ainda, ocorrências com águas vivas registram um crescimento de 75% nas praias catarinenses em relação ao verão passado. Os detalhes depois do intervalo. Continuem com a gente. Estamos de volta com o Band Cidade para falar da presença cada vez maior das mulheres em empresas de tecnologia. Essa participação tem crescido, mas a disparidade com os homens ainda é grande. Para estimular a inclusão, o governo do estado vai lançar a segunda etapa do projeto Mulheres Mais Tech. Depois de iniciar a carreira científica, Betina decidiu que era hora de empreender. Com uma carreira consolidada, ela participa de um grupo que incentiva mulheres a ocuparem cargos no setor de TI. Em 2008, fundei a Nanovetores, minha empresa, e a partir daí comecei a trabalhar muito com esse olhar do empreendedorismo feminino, percebendo que a área de tecnologia é uma área muito portadora de futuro, onde são as grandes oportunidades de negócio. Como mulher, eu não poderia deixar de querer incentivar mais mulheres a estarem nessa área. Então, ali vem essa longa jornada empreendedora voltada para a tecnologia. Liderar grupos, assumir riscos e gerir uma startup que oferece soluções
soluções para instituições financeiras. Esse foi o desafio que Camila enfrentou quando decidiu ingressar em uma empresa de tecnologia. A gente tem esse desafio de estar atendendo aí as exigências, né, tanto do Banco Central quanto da Receita Federal, porque é uma questão também de conformidade regulatória. Então, eu acho que esse é um dos principais desafios quando a gente está falando de tecnologia e falando de Cashway. Aos poucos, as mulheres conquistam cada vez mais espaço em um ambiente dominado pelos homens. Embora a participação feminina tenha aumentado nos últimos anos, elas ainda representam apenas 12% dos cargos relacionados à inovação e tecnologia. Para incentivar a inclusão feminina no ambiente tecnológico, o governo de Santa Catarina e a Fundação de Amparo à Pesquisa, a FAPESC, vão lançar a segunda edição do programa Mulheres Mais Tech. Com esse programa, as mulheres podem estar inseridas no mercado de trabalho através da ciência, tecnologia, criatividade, enfim. É muito importante que o Estado esteja presente também para dar esse suporte para as mulheres. No dia 8 de março, nós faremos aí a entrega de editais de lançamento no valor de 5 milhões para ajudar neste programa. Na primeira edição, 25 mulheres foram contempladas com os editais. Yara foi uma delas. Ela criou uma startup voltada para a conversão de biomassa em energia e fertilizante. É um bioreator com inovação incremental para o estado da arte que nós temos atualmente em Santa Catarina e no Brasil. E ele substitui os biodigestores comuns, digamos assim, né? Ele tem são bioreatores de alta performance para planos de negócio assertivos para as fazendas. O programa incentiva a formação de novas lideranças femininas. A previsão é que novos editais sejam lançados em breve. Nós vamos ter agora o edital Mulheres Mais Pesquisa, onde nós vamos colocar um total de R$ 2.600.000, com projetos até R$ 130.000. Então nós vamos ter um compilado da tecnologia e também da pesquisa para a mulher catarinense. Legal, que essa participação cresça cada vez mais. Vamos falar agora da missão catarinense aos Emirados Árabes Unidos. O governador Jorginho Melo se reuniu com o Departamento de Turismo de Abu Dhabi. A ideia é ter voos diretos para o país do Oriente Médio. A reunião contou com a presença do presidente do Departamento de Turismo de Abu Dhabi, Mohamed Al-Mubarak, e durante o encontro, Jorginho Melo destacou os avanços catarinenses na área aeroportuária e as inovações que têm sido realizadas no estado. O encontro marcou o começo das negociações com as empresas Emirates e Etihad, junto ao governo do estado e à Secretaria de Portos, Aeroportos e Ferrovias. Os bombeiros militares encerraram a Operação Verão. Durante os 65 dias de duração, mais de 3.200 pessoas foram salvas em todo o litoral catarinense. A Operação Veraneio encerrou com a marca de 3.272 pessoas salvas no litoral de Santa Catarina. Significa dizer que a cada 15 minutos, uma pessoa foi salva pelas equipes do Corpo de Bombeiros. Todas as pessoas eram potenciais vítimas de algum grau de afogamento ou poderiam vir a morrer. Para o comando da corporação, o número de salvamentos reforça o comprometimento e o preparo dos guarda-vidas que atuam nas praias do litoral catarinense. Nossos guarda-vidas atuaram bem na prevenção ao afogamento. Nosso modo de trabalho nas praias do estado de Santa Catarina é realmente trabalhar com prevenção, evitar que o banhista se coloque em situação de risco. E por conta desse modo de trabalho, nosso modus operandi, nós estamos conseguindo que mesmo com o aumento do risco de afogamento, uma presença maior de banhistas no mar, uma temperatura mais quente que leva as pessoas a permanecer mais tempo dentro da água, mesmo com todos esses fatores desfavoráveis, o número de afogamentos não aumentou. A partir de agora, a Operação Veraneio entra na fase de pós-temporada, com desativação gradual dos postos guarda-vidas. O atendimento segue sendo realizado em 317 postos de 28 cidades. Em parte dos locais, o serviço é mantido o ano todo, devido ao fluxo de pessoas e de turistas. E uma grande preocupação dos bombeiros neste verão é com os casos que envolvem águas-vivas nas praias do litoral catarinense. O número de ocorrências deu um salto neste ano, 75% a mais do que no verão passado. Dias de calor e sol pedem uma praia, não é mesmo? E para aproveitar bem este tempo propício para um banho de mar, vale também uma atenção extra dos banhistas.
Cada vez mais gente tem ficado ferida com a sensação de queimadura que as águas-vivas provocam. Na verdade não é uma queimadura, a sensação é de queimadura, né? Ela é um veneno, é uma toxina que a água-viva tem. A sensação é de queimadura, mas não chega a grau de queimadura, não tem nada a ver uma coisa com a outra. De acordo com o último levantamento do Corpo de Bombeiros de Santa Catarina, as lesões causadas por água-viva aumentaram em 75% comparadas à temporada passada. Até agora, foram mais de 40 mil casos de atendimentos realizados nos postos de guarda-vidas. Segundo o biólogo Alberto Lindner, as correntes marítimas e os padrões de vento são os responsáveis por trazer as águas-vivas até a praia. À medida que o verão vai chegando, já no meio da primavera, esses animais vão sendo trazidos por essas águas mais quentes, pelas massas de água mais quente, para o sul do Brasil. E o que a gente começa a ter no verão é esse vento nordeste, esse vento leste, de alto mar, que acaba trazendo elas, então, para o nosso litoral, e elas acabam encalhando aqui nas nossas praias. Um sinal de alerta é quando há uma bandeira lilás hasteada. Isso quer dizer que naquela praia existe a presença de água-viva. Em caso de envenenamento, os bombeiros orientam a busca por ajuda num posto de guarda-vidas. Aqui a gente avalia a situação, se ainda tiver tentáculos de água-viva na pessoa, a gente retira, aplica a compressa de vinagre, aguarda 10 minutos. Se a pessoa não tiver nenhum tipo de reação alérgica ou alguma coisa, ela é liberada no local. Se não, a gente pode chamar auxílio de alguma ambulância ou até do helicóptero, dependendo da gravidade. Pelo menos 8 cidades catarinenses decretaram situação de emergência em decorrência da dengue. O governo do estado também vai emitir um decreto nesta quinta-feira. Além da capital Florianópolis, as cidades de São José, Balneário Pissarras, Coronel Martins, Penha, Itapiranga, Araquari e Joinville também decretaram situação de emergência devido ao avanço da doença. Com o decreto, as prefeituras podem solicitar mais recursos ao governo federal para combater a doença. Nesta quinta-feira, o governo do estado também vai decretar emergência em decorrência da dengue. O decreto deve ser assinado nesta quinta-feira pela governadora em exercício Marilisa Ben. De acordo com a Secretaria Estadual de Saúde, Santa Catarina tem 17.600 casos prováveis de dengue em 2024, com 8 mortes confirmadas e 155 cidades infestadas pelo mosquito Aedes aegypti. 213 internações hospitalares já foram registradas desde o início do ano. Até o dia 19 de fevereiro, 79 pacientes seguiam internados em 20 hospitais catarinenses. A quinta-feira vai ser um dia típico de verão em Santa Catarina. Vamos ver aqui no mapa a previsão para este estado catarinense nessa quinta-feira. O dia vai ser de muito sol entre nuvens no estado. A partir da tarde podem ocorrer as pancadas isoladas de chuva com raios em todas as regiões de Santa Catarina. São as famosas chuvas de verão. Faz calor em Santa Catarina nesta quinta-feira, com temperaturas elevadas em todas as regiões. Vamos conferir? Em Florianópolis, mínima de 21, máxima de 28 graus. Em Joinville, a variação vai ser entre a mínima de 18 e a máxima de 26. Em Blumenau, no Vale do Itajaí, mínima de 19, máxima de 30 graus é a previsão. Vamos virar a página. No sul catarinense, Criciúma vai ter 18 graus de mínima e 32 graus de máxima. Em Lages, na Serra Catarinense, variação entre 15 e 24 graus. E em Chapecó, no oeste do estado, mínima de 17 e máxima de 32 graus. No próximo bloco do Band Cidade, as informações do esporte. 2 jogos atrasados da 8ª rodada são o destaque de hoje pelo Campeonato Catarinense. E veja também, concessionária libera passagens em desnível entre bairros cortados pelo contorno viário de Florianópolis. Os detalhes logo após o intervalo, a gente volta já já. Estamos de volta com o Band Cidade para falar do contorno viário da capital, obra mais do que aguardada por quem utiliza a BR-101 na Grande Florianópolis. Trechos, passagens em desnível, cortadas aí pela nova rodovia, começaram a ser usadas pelos motoristas. Quem passa por ruas das cidades de Biguaçu, São José e Palhoça, nos trechos cortados pelo contorno viário de Florianópolis,
já utiliza 16 passagens em desnível que ligam os bairros destes municípios. Uma medida essencial para a fluidez do tráfego e para garantir a conexão entre uma localidade e outra. As passagens são muito importantes, são 20 no total. O trecho norte, temos todas elas em operação já pela comunidade, são 13 lá no trecho norte, em Biguaçu e São José. Em Palhoça nós concluímos 3 nessa semana que passamos. Estamos já na fase de conclusão de mais uma até o final do mês de fevereiro e mais 2 restantes até o mês de julho. 4 passagens em desnível ainda não foram liberadas. Tudo faz parte da maior obra viária em andamento no Brasil. O contorno viário de Florianópolis tem 50 quilômetros de extensão e é fundamental como rota alternativa para o transporte de cargas pesadas, que hoje ajuda a fazer o trecho da BR-101 entre Biguaçu e Palhoça, o mais movimentado de rodovia federal em todo o país. A obra deve ser concluída em julho deste ano. A entrega vai simbolizar o fim de uma novela que começou em 2008, com o início da obra. O capítulo final estava previsto para 2012, mas uma série interminável de atrasos no cronograma resultou em prazos descumpridos ao longo de mais de uma década. Somente a readequação do traçado implicou na construção de 4 túneis, que não estavam contemplados no projeto original. Mas antes tínhamos uma previsão de projeto, passando por um ponto onde não haviam montanhas, dizemos que contempladas em rocha, e quando se ocorreu a urbanização local, nós tivemos que fazer um contorno da rodovia passando por regiões montanhosas. Quando passamos pelas regiões de montanhas, com muito volume de rocha, principalmente da parte do meio ambiente, optou-se pela construção dos túneis, fazendo aí um impacto menor aí a parte do meio ambiente. A gente está passando agora por um dos túneis, são 4 que foram construídos, ou melhor dizendo, que estão na fase de término de construção do contorno viário de Santa Catarina. É cerca de 1 quilômetro de extensão que cada um deles tem e foi uma solução ambientalmente mais correta encontrada a partir dos estudos geológicos para poder fazer a ligação desse novo traçado que foi criado para a conclusão das obras aqui do contorno. O investimento total por parte da concessionária do trecho norte da BR-101 saltou para quase 4 bilhões de reais. Atualmente, 92% das obras estão executadas. Agora é hora do esporte aqui no Band Cidade com o Campeonato Catarinense de Futebol. A noite desta quarta-feira tem 2 partidas atrasadas da 8ª rodada da competição. Às 8 horas da noite, o Joinville recebe o Concórdia na Arena Joinville. Ele, 7º colocado do estadual com 11 pontos, o técnico Fabinho Santos não vai poder contar com 2 importantes jogadores da equipe. O goleiro Glauco e o atacante Yuri Mamute estão suspensos pelo 3º cartão amarelo e ficam de fora da partida. O goleiro Pedro e o atacante João Gabriel devem ser os substitutos. No Concórdia, o treinador Lucas Isoton não tem desfalques para o compromisso no norte do estado. O desafio é voltar a vencer para sair da vice-lanterna da competição. O Concórdia é o penúltimo colocado do estadual com 8 pontos e não vence há 3 rodadas. Às 9h30 da noite, o Marcílio Dias enfrenta o Figueirense no estádio Gigantão das Avenidas, em Itajaí. Uma briga direta na parte de cima da tabela. O Marcílio Dias é o vice-líder do estadual com 16 pontos. Para o duelo diante do Figueirense, o técnico Vaguinho Dias tem uma série de desfalques por lesão. O lateral esquerdo Felipe Santana, o zagueiro Milani, os volantes Matheus Neres e Marquinhos e o atacante William Henrique estão entregues ao departamento médico. O zagueiro Sandro e o goleiro Erivelton estão recuperados, mas ainda no trabalho de transição. O lateral Felipe Santos volta a ficar à disposição. No lado do Figueirense, 4º colocado com 12 pontos, o técnico João Bursi não vai poder contar com o lateral esquerdo Tito, expulso no clássico diante do Avaí. Jonathan deve ser o substituto. O volante William Gaúcho também é desfalque, entregue ao departamento médico. A cobertura completa destas 2 partidas você confere amanhã, 12h30, com o João Paulo Cardoso no Jogo Aberto SC. A outra partida atrasada dessa 8ª rodada do estadual, entre Avaí e Barra, está prevista para o dia 28 de fevereiro, próxima quarta-feira, às 8 horas da noite, no estádio da Ressacada.
A Páscoa já está próxima e muita gente vai direto nos chocolates como opção de presentes nessa data, não é mesmo? Pois em Rio do Sul, no Alto Vale, uma artesã tem trabalhado com um artesanato voltado para essa data, para a Páscoa. E o resultado é um trabalho de excelente qualidade, olha só. Aqui na casa da Lourdes, basta olhar em volta para saber o que ela gosta de fazer. Tem artesanato por toda parte. Nesse momento, com destaque para peças de Páscoa, os coelhinhos tomaram conta do espaço. Tem de todas as formas e tamanhos, tudo feito com muito carinho. Há bastante tempo que a moradora do bairro Bela Aliança, em Rio do Sul, se dedica a essa arte. Faz mais ou menos uns 21 anos, comecei a dar aula voluntária na Escola Villiering, onde a direção me levou para dar aula para alunos e mães de alunos. E de ali por diante eu comecei. Ganhei tanto amor e o artesanato também me ajudou e está me ajudando a superar uma doença, né, grave assim. Então, se não fosse o artesanato, eu não sei mais se eu estaria aqui. Essa é a importância do artesanato na vida da Lourdes. Fazendo as peças, mas também dividindo essa habilidade com outras pessoas. A Lourdes faz de tudo um pouco, são várias técnicas e peças. E em meio a tudo isso, ela nem precisa pensar para dizer o que mais a atrai. O reciclado, trabalhar com peças recicladas, peças que as pessoas já jogaram fora, eu não posso ver, aquilo me dá uma coceirinha na mão e eu adoro. Belo trabalho. E é isso, o Band Cidade de hoje fica por aqui. As reportagens desta edição estão em tvbv.com.br. Para acessar, aponte a câmera do seu smartphone para o QR Code que está na sua tela. Vem aí o Jornal da Band. Para você um forte abraço, muito obrigado pela audiência, boa noite e até amanhã. Tchau, tchau.